Bem-vindas, bem-vindos. Bom, para começarmos, nós normalmente fazemos a organização dos guardiões, né? Então, quem assumiria o nosso guardião do tempo, que é o guardião que faz a nossa gestão de tempo? Eu faço. Zizi, eu faço. Agradecida, Luiz. Luiz é o nosso guardião sempre de tempo, isso é bom. 5 minutos, vamos acordar? Sim, sim. Tudo bem, 5 minutos. Bom, quem assumiria ser o nosso guardião das mãozinhas, que é o guardião que vai, conforme as pessoas vão levantando as mãos, nós vamos organizando. Olha, estou vendo os amigos chegando, mais amigos chegando. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, eu posso ser o guardião, mas eu já fui antes. Se tiver alguém que quiser experimentar essa vez, eu cedo a vez. Muitas pessoas animadas, Mauro. Às vezes, para os guardiões, nós temos muitos voluntários. É tantos assim que nós temos que falar, calma, gente, vamos ficar tranquilos. Isso. Brinca. Bom, Mauro, acho que você é guardião das mãozinhas enquanto aguarda um pouquinho. Bom, se alguém quiser se colocar ou predispor para fazer essa função, é importante, tá? Só fazendo uma correlação que os guardiões, né, e aqui nós estamos falando, estão ligados ao professor Lauro de Oliveira Lima, que é a construção da dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, ela faz parte de toda a construção das comunidades de aprendizagem, porque ela vem do paradigma tanto da aprendizagem quanto do paradigma da comunicação. Quando nós cooperamos em todos assumirem as funções ativamente de sua aprendizagem e também das suas trocas, tá bom? Então, sempre é importante nós trocarmos as funções e cada um também está assumindo. Bom, estou vendo que tem mais pessoas chegando. Bom dia, boa tarde para quem está chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindos. O amigo Zé colocou que ele vai ter um atraso hoje, tá? Então, eu vou retomar um pouquinho sobre o que nós estávamos tratando na semana passada. Nós estamos no momento de fazer uma construção das avaliações. Então, avaliações do quanto cada um já conseguiu, né, fazer em sua comunidade, ou construção de núcleo, ou seu projeto, ou os protótipos de comunidade de aprendizagem, ou turmas piloto. Nós estamos justamente para fazer essa construção de avaliação. Então, nessa primeira etapa, eu gostaria de perguntar para vocês, porque às vezes nós começamos, né, e precisamos fazer uma referência base. Então, como está essa avaliação? E primeiro, se todos que estão aqui compreendem como seria essa avaliação. Como é a avaliação em comunidade de aprendizagem? Como funciona? Nós temos alguns critérios base, né, de como funciona a avaliação. Utilizamos nota, prova, sala de aula e disciplinas. Essa é a primeira questão que nós retiramos da avaliação, porque não são parâmetros de avaliação para a comunidade de aprendizagem. Agora, o que nós podemos construir essa avaliação? Como nós fazemos isso? Eu só gostaria de trazer, enquanto, né, se pensa sobre, que o amigo Zé ele compartilhou no núcleo documental, tá, que está compartilhado com vocês, que receberam, inclusive, o e-mail para estar aqui, aonde tem materiais para avaliação, que o amigo Zé colocou vários materiais de roteiros de aprendizagem, portfólio, competências, habilidades, ele colocou vários materiais para dar uma ajuda a perceber como funciona essa construção de avaliação em comunidade de aprendizagem. Eu gostaria de sugerir nós começarmos em como funciona e trazer essa reflexão para que nós possamos depois trazer em cada localidade em qual estágio de desenvolvimento de avaliação vocês estão se vendo, né, ou estão construindo. Meu amigo Zé gostaria de saber como está essa construção em cada localidade, tá bom? Ficou claro? Sim, ficou claro. Momento de reflexão.
nós não podemos pôr música, né? Porque tem no YouTube uns minutinhos de reflexão, mas se alguém quiser cantar alguma música também, fique à vontade. Ou trazer alguma reflexão enquanto nós pensamos, né? Como está essa avaliação? Como funciona a avaliação para vocês nessa construção de comunidade de aprendizagem? Né? Qual que é a primeira questão que nós temos que avaliar? Quando estamos trabalhando em comunidade de aprendizagem, nós utilizamos uma base para isso. O Diego levantou a mão. Bom dia, gente. Boa tarde. A minha pergunta, assim, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, né, sobre essa questão da avaliação, que eu acho, assim, que talvez possa estar passando pela cabeça de quem está começando o processo em algum lugar, ou está no núcleo, ou está começando as tutorias, ou está começando os roteiros e tal. Que seria o seguinte, eu já vi vários modelos, inclusive esses que estão disponibilizados no Drive, sobre avaliação. E um que me chama a atenção é aquele que fala da responsabilidade, da capacidade de cooperação, né, da entreajuda, do autoplanejamento, todas essas questões. E aí eu fico me perguntando, porque assim, eu considero todos aqueles princípios, né, e habilidades fundamentais, né? Só que aí eu fico me perguntando o seguinte, tomando aquilo como um parâmetro, né, e observando, claro, a minha comunidade, a minha escola, eu vejo que as necessidades mais urgentes, assim, para que eu consiga alcançar uma outra habilidade ou um outro nível em determinado princípio, né? Que aquilo ali são todos princípios, se a gente for olhar, são derivados dos valores e tal. E de ação, né? Princípios de ação. E aí eu fico pensando, aqui na minha comunidade, o mais urgente talvez seja a convivência, por exemplo, que as crianças brigam muito, né? Elas se xingam, elas estão sempre em conflito. E aí eu fico pensando, como é que será que seria um equívoco eu focar, assim, mais nesses parâmetros relacionados à convivência e deixar para depois esses outros parâmetros, por exemplo, a questão da pesquisa, né, a capacidade de ter essa autonomia na pesquisa ou de cooperar em grupo, é porque elas ainda nem conseguem conviver. Então, como é que eu vou avaliar essa convivência em grupo, né? Se agora talvez o mais essencial fosse fazer essa avaliação em relação a essa convivência. Eu digo isso porque talvez se eu porque essa avaliação é com as crianças, né? Não é o professor sozinho que vai olhar e fazer o julgamento. E aí eu fico pensando, com as crianças, se eu levo tantos parâmetros assim, agora, talvez elas fiquem confusas, perdidas, elas não saibam nem como se situar olhando para tanta coisa. É mais essa a minha dúvida, assim, né? Zizi, depois eu levantei a mão também, mas eu espero. Tá certo. Então, Diego, primeiro que esses materiais, eles são materiais de referência. Eles não são para serem feitos todos de uma vez ou apresentados para as crianças assim. Eles são materiais de referências para você construir a ideia de avaliação para você. Porque, primeiramente, nesse paradigma de aprendizagem, paradigma de comunicação, a forma de avaliação está ligada às evidências de aprendizagem. A evidência de aprendizagem é o grande fator funcional, porque ela justamente vai ser o que vai possibilitar você construir o portfólio, construir o roteiro de aprendizagem. Agora, com relação às relações humanas, ele está completamente integrado. Os acordos de convivência, que são normalmente o processo fraco, tá, desse processo, literalmente é o processo do processo, porque é onde nós temos as dificuldades. O paradigma da aprendizagem em si, em construção, ele ocorre a partir do momento que você trabalha com as crianças desenvolverem autonomia com responsabilidade, desenvolverem, entenderem a sua busca investigativa e estimular com que as crianças busquem o seu próprio interesse no saber, ou seja, que elas busquem construir aquilo que elas querem saber de fato.
Mas nisso, as relações humanas, que são os acordos de convivência, a matriz axiológica e a carta de princípios, é o que fundamenta toda essa formação. Então, por exemplo, não é desmembrado, mas é uma construção onde você, na sua localidade, vai fazer essa avaliação com as crianças do que é necessário ser reforçado e desenvolvido. E isso acontece em conjunto com a pesquisa. A pesquisa, inclusive, pode ser correlacionada a estes valores. Então, é importante entender no parâmetro, ali quando é colocado parâmetros, né, tá lá, avaliação, parâmetros, critérios e indicadores. É importante que você construa da sua própria localidade com as crianças ou os aprendizes que estão com você. Não no sentido de chegar e entregar tudo para eles e falar, agora, não. Mas sim no sentido, se você tem 2 valores que você constituiu, com princípios que estão constituídos. A partir desses acordos de convivência, as pesquisas, os valores e esses acordos, eles vão estar fundamentados nesse. Por exemplo, falando de uma questão prática, o problema está na convivência. Estão com processo de desrespeito. Como nós podemos construir esse respeito? Esse respeito correlacionado a quais pesquisas de interesse vocês podem fazer para que vocês consigam constituir esse respeito em trabalhar, por exemplo, bem em grupo. Porque normalmente a grande dificuldade é a dinâmica de grupo. Quando eu coloquei aqui no começo sobre a importância de nós constituirmos uma dinâmica de grupo, a qual se tenham funções, é porque isso vai trabalhando a cooperação entre as pessoas, entre as crianças, entre os jovens, porque assumem uma autonomia com responsabilidade, direitos e deveres. Então, quando você faz essa dinâmica de grupo com as crianças, quem vai assumir o quê? Inclusive um guardião do respeito, se precisar, que ele tem que aprender também a entrar. No começo, o guardião do respeito entra assim, parou, não é assim. E ele vai aprender também a entender que ele não vai entrar dessa forma. Ele precisa sinalizar, pessoal, estou percebendo, né, que nós estamos gritando. Então, o que está acontecendo? Vamos conversar aqui, por que nós estamos gritando para poder fazer a nossa pesquisa em conjunto? Então, isso acontece, Diego, ao mesmo momento, ele é integrado. Só que o importante é você perceber, por exemplo, de qual forma você pode avaliar os estágios desse desenvolvimento. Então, que forma é? O parâmetro, o critério e o indicador, certo? Então, o parâmetro é, as crianças estão como? Como nós estamos? Pode até perguntar e fazer um feedback. Nós utilizamos muito esse feedback, né? Ou seja, as crianças se colocam e falam, a gente está brigando demais, nós estamos muito chateados uns com os outros. Aí vem aquela questão, por quê? Por que vocês estão brigando demais? Por que vocês estão chateados? Aí eles começam a se colocar. Eu estou chateado porque ele não me empresta um brinquedo. Eu estou chateado porque ele me respondeu de qualquer jeito. Certo. E o que você pode fazer para melhorar isso? Qual que é a solução que você pensa? Eu tenho que ter mais paciência. Eu tenho que falar direito. Eu tenho que emprestar o meu brinquedo com o tempo. Tem que acordar um tempo, porque senão eu não brinco também. Então, as crianças mesmo, elas começam a buscar soluções para os problemas que elas estão vivenciando. No começo vai ser difícil, porque a tendência do ser humano, infelizmente, é buscar guerra, né? Não é tendência natural, mas é a tendência formada. Então, primeiro elas vão brigar um pouco, até elas conseguirem encontrar pontos em comum. E esses pontos em comum são pontos para serem reforçados e trazidos. Aqui vocês conseguiram, na avaliação de construção de vocês, um ponto em comum. Então, no seu indicador, você já sabe que aquele parâmetro as crianças conseguem, crianças ou adultos ou jovens, conseguem trabalhar juntos. Então, na avaliação, você tem um estágio de avaliação aqui. Pesquisas, conversando, elas conseguem trabalhar bem. Que tipo de comportamento e atitudes elas estão desenvolvendo a partir daí? Cooperação, solidariedade, certo? Aí, na pesquisa, elas estão conseguindo desenvolver a pesquisa ou elas ficam mais conversando? Aí você consegue também trazer essa avaliação até chegar no momento que elas consigam ter a pesquisa em si. Algumas questões que eram usadas na ponte, inclusive, eram música, né? E é usada em algumas questões. Coloca a música, e aí a música é um delimitador para elas pensarem se elas estão conseguindo se ouvir ou se elas estão gritando tanto que elas não conseguem se ouvir. Então, pode ser usado algumas estratégias também que as crianças observem, que estão correlacionadas aos acordos. Então, esse é um começo. Todo esse material é só para dar uma base para que você consiga desenvolver. Uma sugestão que eu faço é fazer um quadro.
Eu coloco os valores, os princípios e desenvolvo com o grupo das crianças o que está acontecendo naquele momento e desenvolvendo as pesquisas que estão feitas naquele momento também, porque elas estão correlacionadas, tá bom? Mas dei uma primeira abertura aqui, eu vi que tem mais mãozinhas levantadas, eu não sei se meu tempo foi, Luiz, mas... Foi bom, foi bom. Então, a minha mãozinha sumiu, mas eu estava inscrito, depois está o Luiz. Diego, adorei sua observação, muito boa, muito importante, tem muita afinidade com o que a gente propõe aqui, porque a avaliação convencional, ela olha lá para o final de uma história e pega uma nota, depois faz uma média, depois mistura essa média com outras médias, faz regressão, faz um monte de coisa. Mas você está nos lembrando como a avaliação, ela é sempre, e a Zizi insistiu, ela é sempre dentro daquele contexto, e a pessoa precisa entender como é que vai haver aprendizagem, cooperação, se as crianças estão brigando. E aí, o olhar atento, ele não vai olhar para a nota, ele vai olhar para o vínculo, vai olhar para o que está... A Zizi lembrou, o que está acontecendo para as crianças estarem brigando? O que houve antes? O que elas estão passando em casa? O que elas estão passando fora da escola? O que elas estão vivendo? E aí, eu acho que a Zizi, na fala dela, está lembrando isso. Nós precisamos estar atentos a tudo que conduz aquele coletivo a um resultado positivo. E aí, enquanto eu escutava ela, eu fiquei lembrando, né? Porque a gente que trabalhou em organizações maiores fala, você tem avaliação de resultado, mas você tem que avaliar processo. E quando você vai avaliar processo, você tem que avaliar relações, você tem que avaliar ambiente, você tem que avaliar recursos, você tem que avaliar instalação, você tem que avaliar segurança. A segurança, eu costumava dizer, quando eu trabalhava com organizações maiores, meus amigos, pensem na segurança todos os dias, que é o básico. Ninguém pode se machucar, ninguém pode ficar sem água, sem banheiro, sem calor se tiver frio, sem refrigeração se tiver calor. As pessoas precisam estar bem. Então, e aí, é claro que se eu foco só na nota, um belo dia pode haver, como a gente sabe, um acidente, pode haver um incêndio. E a gente está preparado para isso? E para cada condição é necessário saber o que é que pode acontecer, que pode ser um dano ou um risco. Além dessas que eu falei, a segurança física, a segurança jurídica, segurança ambiental, emocional, e aí a nossa atenção, ela precisa estar disponível para tudo isso, até porque o sintoma de alguma falha processual pode aparecer de repente sem que a gente tenha previsto. Também a gente não é Deus, a gente não tem capacidade de saber tudo. Então a gente precisa prever e estar atento e adaptar, e estar disponível para nos adaptar às condições. E uma coisa que eu quero insistir, que você falou, né, é porque a avaliação normal, ela pensa no resultado da nota, mas isso aconteceu porque houve vínculo, porque as crianças brincaram antes, porque elas estão disponíveis para as relações. Muitos elementos que são vistos, às vezes, outro dia eu vi uma teórica aí da educação, falou, agora querem levar a ludicidade para tudo. Ela não entendeu a natureza da ludicidade, ela acha que a ludicidade é feita para ajudar um conteúdo. Não, a ludicidade existe porque o ser humano existe, porque a vida existe. E ela não pode ser extirpada, ela precisa estar presente, porque é o jogo que nos revela, que nos desafia, que nos ajuda a conviver, né? Ajuda a aprender, ajuda a ser, né? Mais do que aprender, ajuda a ser. Então, pronto, acho que meu tempo esgotou. Vou passar a palavra, mas queria agradecer a tua reflexão. Sempre a avaliação, ela vai estar nos provocando. A avaliação não é algo que acontece um belo dia. A avaliação é algo que todos os dias a gente precisa estar trazendo para nós, professores, educadores, pais, crianças, o que nós fizemos, que passo nós demos e o que está hoje melhor do que ontem. É isso. Luiz, na mãozinha do Luiz. Obrigado, Mauro. Foi excelente.
Foi excelente porque me roubaste aqui uma série de coisas que eu ia dizer, ainda bem. Então, eu vou tentar passar o que fazemos aqui num projeto que já está no terreno. E nós fazemos avaliação. Ou melhor, primeiro vou dizer o que é avaliação para nós. Avaliação é um olhar sobre, né? Olhar sobre qualquer coisa. Então fazemos a 3 níveis. Fazemos avaliação institucional da organização, fazemos avaliação grupal dos grupos e fazemos avaliação individual. Na avaliação organizacional, nós olhamos, e falando só do projeto que está a decorrer aqui, nós olhamos para o que temos feito e tentamos posicionar-nos sobre o tempo que ainda nos falta, ou o caminho que ainda nos falta percorrer para chegar onde queremos chegar. Então, o que nós fizemos aqui foi já alteramos algumas coisas que no início estavam feitas e melhoramos. Melhoramos documentos, como, por exemplo, a matriz axilógica, estamos agora a melhorar o regulamento interno, que são as normas de convivência. Isto porquê? Porque as pusemos em prática e olhamos para elas a decorrer, né? Olhamos para elas de forma, vivemos-las, por assim dizer. Portanto, é fácil fazer esta avaliação, uma vez que todos deram a sua opinião e agora vamos modificar documentos que são para nós estruturantes. Depois fazemos a avaliação grupal. A avaliação grupal é muito feita pelos alunos, pelos jovens. E eles quando alguma coisa não está bem, na sua gestão do dia-a-dia, da gestão de grupo, nas suas relações, eles têm por hábito, têm um dispositivo onde vão colocando aquilo que eles entendem que não está bem ou que podem melhorar. E depois isso é discutido numa assembleia. Então nós fazemos essa avaliação grupal. E reparem que nenhuma destas avaliações tem um sentido classificativo, ok? Tem um sentido apenas de onde é que eu estou e o que é que quero fazer para melhorar. Depois temos a avaliação individual. Esta aqui é um pouco mais complexa. E como nós estamos no início, não estamos muito preocupados com a classificação. Estamos preocupados em que o aluno, o tutor e a família percebam o que está a acontecer e o que têm que fazer para melhorar. E então fazemos registros numa folha que nós chamamos Plano Individual de Trabalho. Que o aluno faz a sua autoavaliação, a família faz a sua avaliação e o tutor faz a sua avaliação. E isto serve para traçar novos objetivos. Apenas e só para isso. Traçar novos objetivos. Nem que sejam objetivos para mais uma semana ou 2 de trabalho. Ok? Depois vem a parte final, que é aquela que ainda não nos preocupa muito, mas preocupa toda a gente aqui, que é a nota. De onde é que isto tudo vai dar a uma nota? Para mim é pouco importante. Ok? Vou dar um exemplo. Nós temos um aluno aqui, chegou ao 5º ano, não sabia ler. Não sabia ler e não havia ninguém na escola que o soubesse ensinar a ler. E neste momento, ele trabalhando com os outros, com a motivação que foi ganhando ao ver os colegas do grupo lerem todas as manhãs, ele foi automotivando-se com a ajuda dos tutores. Ele hoje, está a acabar o ano letivo aqui em Portugal, ele hoje lê. Eu até tenho um vídeo, não vou mostrar porque a mãe do garoto não quer, mas tenho um vídeo com o aluno a ler, a soluçar ainda, mas a ler perante os outros. E isto tem um valor educacional que não se pode expressar numa nota, não é? Não se pode expressar numa nota. Esta é a nossa problemática neste momento. Nós iremos descobrir mais para a frente como misturar isto tudo para dar uma avaliação, uma nota, uma pauta, se o Ministério continuar a querer isso. Até lá, fazemos assim. Penso que passei um bocadinho o meu tempo, mas já acabei. Amigo Zé acabou de chegar, bem-vindo, amigo Zé. Estamos falando sobre avaliação e estavam sendo colocadas o que seria avaliação em comunidade de aprendizagem a partir de evidências, né? O Diego fez uma pergunta com relação a como funciona, né, desde esse começo, tendo as problemáticas em relações humanas ainda, os acordos de convivência, e aí foi explicado, né, cada um de nós fomos colocando uma parte para ele referenciar sobre como ele pode constituir a partir da sua localidade e desenvolver essa avaliação. Estávamos no momento que o Luiz estava fazendo uma evidência de aprendizagem sobre a construção da avaliação da localidade que ele está desenvolvendo no núcleo. Bom?
Queres que eu fale um pouco? É isso? Você gostaria, amigo Zé, de estar colocando sobre avaliação agora ou gostaria que continuasse, depois entrasse? Como quiseres. Podemos fazer uma votação. Quem gostaria que o amigo Zé se colocasse? Eu acho que tem mãozinhas levantadas. Brincadeiras, amigo Zé. Mas se quiser se colocar também. Bom, então, se ninguém se opõe, sociocraticamente, eu poderei comentar a partir daquilo que o amigo Luís falou. Quando eu entrei, o amigo Luís estava a falar da questão da nota, estava a falar de que realmente a criança mostra que sabe, o que importa é verificar. Não é? Quando, há séculos, não é? Há quase meio século, nós começamos a trabalhar já de uma forma diferente, centro no aluno, nós trabalhávamos muito uma coisa chamada listas de verificação. Listas de verificação num tempo em que não havia computadores. Eu gosto sempre de situar. Hoje é muito mais fácil. Era tudo em papel, batido à máquina de escrever. Então, a lista de verificação incidia quer no domínio cognitivo, quer no domínio socioemocional ou atitudinal. A decisão que tomamos de imediato foi não dar nota. Não é obrigatório. Não é. Nem pode ser. A nota manifestar-se-ia no final do período correspondente à escolaridade obrigatória, se o Estado quisesse aplicar um teste, uma prova. Para nós, importante era que eles soubessem, que eles aprendessem, não é? E, efetivamente, eles foram os melhores, não é? Em todos os testes, em todas as provas, tem provas disso, tem provas disso. Eram os melhores alunos nos testes quando iam para outras escolas. Estou a escrever um livro agora em que eu faço transcrição de um pedaço da avaliação externa de 2003, que mostra que os nossos alunos que não faziam testes na ponte, quando passavam para a EB23, eram os melhores nos testes e os melhores das notas de final de período, em todas as disciplinas, em todos os trimestres. Se alguma dúvida houvesse, é que eles não perdem tempo a treinar para os testes, não perdem tempo a meter conteúdo na cabeça para vomitar num teste, não perdem tempo a fazer testes. Mas enquanto houver, eu compreendo o Luís. O Luís está numa situação intermédia, não é? Tem que cuidar porque ele é diretor de agrupamento. Portanto, tudo o que eu diga é alguém que fala completamente à vontade, porque não é diretor de agrupamento, nem é diretor de nada, e ninguém, que eu saiba, contraria aquilo que eu digo. Eu vou fazer a pergunta sagrada. Eu disse aquilo que disse. Alguém discorda? Façam um favor. Ok. Mas se eu perguntar aos senhores burocratas, eles também não sabem responder. Podem dizer que discordam, e eu lhes pergunto porquê. Fundamenta a discordância. Eu adoro quem discorda. Vamos lá então. Amigo, Zé, posso fazer uma... Estavas a falar de listas de verificação e do facto de não haver computadores. Faz lá essa análise com os tempos que correm agora, gostava de saber isso. O que é que tu farias agora? É extremamente simples. Quando nós recebemos os primeiros computadores, a Escola da Ponte foi a primeira a utilizar computadores, porque o banco lá da Vila das Aves tinha feito um acordo com uma empresa de computadores e não gostou daqueles computadores e ofereceu-nos. Então foi ótimo. O que nós fizemos? Fizemos uma intranet, ou seja, onde estava todo o programa dos 4 anos do ciclo, que não há ano de escolaridade, era o ciclo, estava lá tudo o que a criança deveria aprender naqueles 4 anos. E depois tínhamos fichas, fazíamos em um primitivo Word, fazíamos um quadro dupla entrada em cada criança, em cada um, portanto havia uma ficha para cada aluno, e à frente tínhamos, em português, em matemática, história, ciência, todas as disciplinas, tínhamos na horizontal numeração que correspondia
ao conteúdo, ao objetivo, melhor dizendo, que estava previsto nos programas. Quando a criança apresentava uma evidência de aprendizagem, que nós não fazíamos testes, uma evidência de aprendizagem, nós íamos à ficha da criança no computador e escrevíamos no número respectivo do objetivo que ele tinha alcançado a data e o número. Esse número ia para uma caixa que era o portfólio da avaliação, não era um caderno só, era uma caixa. Por exemplo, chegámos a ter CD-ROM com entrevistas, cassetes gravadas com entrevistas, tínhamos construções tridimensionais que eles faziam, tudo isso estava no portfólio. Eram evidências de aprendizagem. Quando eles conseguiam construir o cubo para estudar tudo aquilo. Bom, não vou entrar em pormenores. Quero eu dizer que há 48 anos, ouviram bem, o portfólio foi utilizado como instrumento, ou melhor, ele não é um instrumento, como como é que dizer, um conjunto de dados, não é, de avaliação. Ele foi utilizado a partir da década de 80. A primeira pessoa que trouxe para Portugal, ou que levou para Portugal, foi o Domingos Fernandes, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Educação. E as primeiras pessoas que fizeram o trabalho com ele fui eu e mais meia dúzia, que todos os fins de semana íamos para Castelo Branco, à nossa custa, trabalhar com o Domingos Fernandes para aprender a fazer portfólios. Reparai bem que eu estou a falar de 10 anos depois da ponto de começar, é que vem o portfólio. Mas nós já o fazíamos sem saber que fazíamos. É incrível, não é? Bom, então, quando veio o computador era muito mais simples, porque quando eram folhas de papel, se nós nos enganássemos, não podíamos apagar. No computador, às vezes enganava no cruzamento da vertical com a horizontal, e depois, quando chegava a um momento em que nós íamos verificar, fazer uma aferição interna, com uma corte, enfim, alguns alunos dos vários anos, que não havia anos de escolaridade, mas eles estavam lá. Aliás, quando perguntavam a uma criança em que ano estás, eles respondiam: estou aqui desde há 2 anos, estou aqui desde há 3 anos, estou aqui desde há 4 anos. É a 4ª vez que eu estou aqui. Eles não tinham a noção. Aliás, não existe ano de escolaridade. Já falei disso, não vou acrescentar. Quando um professor faz um teste, mediante aquilo que está previsto para cada ano de escolaridade, está a cometer um erro tremendo. Está fora da lei. Agora, já sei que os burocratas vão argumentar, enfim, com o 181 e essas porras todas que não servem para nada. Quando um secretário de Estado, de uma Secretaria de Estado do Brasil, numa reunião com altos signatários do regime, quando ele me disse que nós, no projeto Âncora, éramos obrigados a colocar os sumários, as notas e tal, no DGAI, que era um banco de dados que há, eu disse, não podemos pôr, porque não vamos fazer testes, não vamos aplicar a prova, não vamos ter aula, não vamos ter ano de escolaridade, não vamos ter nada disso. Ele disse, tem que ter. Eu perguntei porquê. Ele pediu aos senhores doutores que estavam lá para me explicar, e eles olharam para o teto e olharam para o lado. Ninguém abriu a boca. O que foi que aconteceu? O projeto Âncora não fazia teste, não dava nota, nada disso. E era a melhor escola, foi considerada uma das 10 melhores escolas do mundo. Do mundo. Eu fui apresentá-la em toda a Europa, nos Estados Unidos e na Índia. Então, se os melhores alunos são aqueles que não fazem teste, alguma coisa tem de mudar. Mas vamos lá voltar à questão. Com o computador foi extremamente simples, Luís. É extremamente simples. Era só carregar 2 teclas e estava lá. Não era uma resma de papel que a gente utilizava para os 200 e tal alunos que nós tínhamos, que aquilo era uma chatice. Era papel, e o papel vai se estragando, não é? Mas eu estava há pouco a falar de que a avaliação não é meramente do domínio cognitivo, não é saber os objetivos de matemática, de ciências, não é só isso. Está prevista a avaliação no domínio atitudinal, socioemocional. Está previsto. Pois está. Há um conjunto de atitudes. Mas quem são os professores que fazem a avaliação desse tipo? Primeiro, não podem fazer se não tiverem ensinado. Muitas vezes eu perguntava aos professores, e se eu perguntar agora, vai ser essa a resposta. Como é que fazem a avaliação? Eles respondem, aplicamos testes, no final do período somamos a nota dos testes, dividimos pelo número de testes e depois damos a nota.
Eu respondo, isso não é possível. Mas não vou entrar em pormenores do que tem a ver com este tipo de escalas. Não vou. Não vale a pena, isso daria muito que falar. Isso, e quando eu digo, mas isso, mas eu também avalio a autonomia, avalio a criatividade, eu pergunto, onde é que estão os testes de avaliação da autonomia? Onde é que estão os testes de avaliação da criatividade? Eu só vejo testes de matemática, de português e pouco mais. E mais, vocês avaliar o quê? Quem ensinou essa gente a ser autónoma? E se vós estás em sala de aula não se desenvolve autonomia, desenvolve-se heteronímia, ao contrário. Isso é falsidade ideológica, é crime. Então, eu sei que estou a pregar aos peixinhos, não convosco, mas com essa gentinha. O que eu fiz, Luís, foi muito simples, muito simples. Quando me cansei de falar, de explicar, num diálogo de surdos, pura e simplesmente, quando chegavam aqueles papéis para preencher com anos de qualidade, quantos alunos, não sei o quê, eu punha um risco em cima e devolvia dizendo, não se adequa a este projeto. E ninguém me puniu a partir daí. Ninguém. Porquê é que não fazem isso? Porquê é que não entregam o projeto da ponte só mudando o nome da escola? O projeto da ponte existe, é português. Está dentro da lei. E as escolas estão fora da lei, as outras. Mas terminando. Quando falamos de avaliação de atitudes, nós estamos a falar de avaliação normativa, ao contrário da avaliação formativa contínua e sistemática, que é de natureza criterial. E agora teria muito que falar sobre isso e não quero dar uma de sabichão. Okay? Avaliação criterial e não aquela porcaria de testes que fazem para aí. Depois, a avaliação normativa requer instrumentos específicos. Por exemplo, um registro de incidente crítico. Uma escala de classificação, tudo isso. Eu tenho 20 e tal instrumentos de avaliação para além do teste que eu utilizei. E aí, por exemplo, quando uma criança adquiria o comportamento de erguer a mão para falar, não havia vídeo na altura para gravar, não havia computadores, o que é que eu fazia? Descrevia, punha por escrito, fulano, hoje, 3 vezes que levantou o braço para pedir a palavra. Pau! Está aí uma evidência de aprendizagem. 3 vezes. Há um critério. Poderia ser 1 vez, ou 2, ou 4, ou 5. Eu estabelecia que eram 3 vezes. Porque já era estabilizado. Ou seja, o comportamento já era um conjunto de atitudes. Ou melhor, o conjunto de comportamentos determinava a existência de uma atitude. A avaliação atitudinal é extremamente importante. Porque não é separada da avaliação do domínio cognitivo. Mas os nossos professores, coitados, já fazem tantas ações de formação e avaliação, são milhares de ações de avaliação. E o que é que acontece? Agora fizeram, há um tempo atrás, o Maia, que foi o Domingos Fernandes. Foi um fiasco de novo. Porquê? Porque os professores não sabem avaliar. Ponto. Eu não estou a criticar professores. Estou a dizer é que não é possível que o Ministério continue a exigir uma nota e a exigir testes e a exigir o rei que os partam. Portanto, aquilo que eu proponho é que em relação à avaliação cognitiva como atitudinal, quando vierem, quando for a necessidade de dar uma nota, se ponha um risco em cima dessa coisa e se pergunte qual é o fundamento científico, qual é o fundamento legal. Então não se adequa ao projeto, ponto final. Importante vai ser a existência de um grupo de trabalho no Ministério. Está em andamento, espero que se concretize breve, porque esse grupo de trabalho, entre outras competências, vai definir critérios e vai fazer legislação para a nova construção social, que é a comunidade de aprendizagem, onde não há testes. Até pode haver. Eu faço testes de escolha múltipla, muitas vezes, quando me interessa, faço uma aferição interna, quando me interessa, ou então faço o teste de itens propostos pelos alunos. É só este tipo de teste que eu faço. O resto é perder tempo. Porque quando eu vejo os rankings, por exemplo, os rankings, o que é que traduzem os rankings? A capacidade que um jovem tem de meter matéria na cabecinha, na memória de curto prazo e mandar para um papel para ter a nota. Ok, façam esse mesmo teste passado meia dúzia de meses e vejam o que acontece. Não aprendeu. Um teste não diz aquilo que se aprende. Um teste diz a capacidade de retenção de conteúdo na memória de curto prazo. Os rankings não dizem nada, absolutamente nada.
peço desculpa estar a falar como falo, lá estou eu. É uma loucura, meus amigos, estar a falar isto há 50 anos. É uma loucura. Espero que compreendam que quando eu peço desculpa do modo como falo, é porque já não tenho paciência para aturar essa gente. E vejo que vós hesitais. Eu estou a acabar um livrinho que eu vou publicar, mas que já vai ser posto em prática a partir do final deste mês. Vai ser posto em prática com aqueles que quiserem efetivamente mudar de rumo. Que assumam uma atitude a que eu chamo uma decisão ética. E que assumam as consequências. Porque não há consequências nenhumas piores do que aquelas que estão aí. As consequências do que está aí é o aumento do número de classes de reforço, o aumento do número de centros de explicações, o aumento do burnout, o aumento do suicídio juvenil, o aumento do insucesso, o aumento do rei que espartam, porque é isso que está a acontecer com esse modelo do teste, da aula, da sala de aula e tal e coisa. Então, meus amigos, eu vou entregar. Eu no dia 10 de junho vou ter uma reuniãozinha aí com alguns, mas depois vai-se alargando esse grupo para propor algo que é um caminho das pedras, digamos assim. É aquilo que eu conheço e que mexe com a avaliação. Pode haver outros, e imagino que haja. Quando falo de novas construções sociais, eu não falo da nova construção social. Há muitos outros caminhos, mas este que eu proponho funcionou. Funcionou. Aquilo que vós tendes de fazer em Portugal, já vou dizer no Brasil, mas em Portugal, é uma de duas coisas. Ou tomar uma decisão ética, ou sair da profissão. Depois de tomar a decisão ética, há 3 formas de resolver o caminho das pedras. O primeiro, a partir de uma piloto. O segundo, a partir da iniciativa de uma comunidade. E o terceiro, se for preciso, uma escola particular. É? Porque já estou farto dessa gente que... Então, amigo Luís, acho que estás a proceder muito bem, mas... E não vou dizer se eu estivesse no teu lugar, não, porque não estou, é evidente. Eu respeito muito aquilo que tu estás a fazer, Luís. Mas o António também tentar contornar e acabou como se viu. Desistiu, foi tudo abaixo, a sala dele foi totalmente ocupada pelo ensino tradicional e pronto, ele foi para a aposentadoria. É isto. Olha. Amigo Zé, temos 2 mãozinhas levantadas. Pronto, então eu me calo. Peço desculpa de ter abusado da vossa paciência. Aliás, 3, a Zizi, a Sara e a Ana. Sara, passar para você, depois de vocês duas falarem, eu me coloco, tá? Sara. Sou eu, olá. Pronto, é a primeira vez que estou aqui a falar, peço desculpa. Eu gostava de partilhar aqui um bocadinho algo que estou a fazer e precisava aqui um bocadinho da vossa ajuda e estamos a falar da avaliação. Eu iniciei com a minha turma o plano individual de trabalho. Queria agradecer aqui a vocês e ao Luís Mocho, porque ele tem assim uns vídeos lá no Educare que penso que me ajudou um bocadinho. Pronto, eu comecei a fazer, que me tem dado algo gosto fazer, mas precisava, e é um bocadinho à parte da avaliação. O que eu comecei a fazer foi uma manhã em que expliquei aos meninos que ia haver uma manhã em que eles podiam trabalhar aquilo que queriam. Eu expliquei assim mais ou menos o que era para fazer. Ainda estamos no fim do ano, naturalmente, que coisas novas, não é? Eles, neste caso, têm andado a trabalhar assim, a consolidar matéria, pronto. E tem sido interessante. A primeira manhã, depois fizemos juntamos tudo para ver o que correu bem, o que correu mal, tenho feito isso sempre. Temos melhorado um bocadinho a sala, porque, por exemplo, os livros estavam todos acumulados num sítio e era difícil eles irem lá buscar o livro de ficha ou aquilo que eles queriam trabalhar, porque eles trabalham com aquilo que têm lá na sala e os livros também lá estão. E era muito difícil eles irem buscar aquilo que queriam trabalhar e depois melhoramos isso. E tenho notado, por incrível que pareça, aqueles miúdos que são mais difíceis,
juntaram-se e começaram a trabalhar o que foi bom. Sinto ainda algumas dificuldades, há meninos que são autónomos, ainda não. Agora, pergunto, para me ajudarem aqui, realmente eles começam a planear o seu dia, há meninos que não conseguem planear o dia todo, eu disse-lhes que não tinha mal, podiam ir planeando, depois ajudem-me nesta parte para ver se eu estou a fazer bem ou se para ir planeando aos poucos, para irem fazendo, porque os meus ainda não são, eles são habituados a ser mandados. E realmente, quando eu lhes digo, posso fazer o que queres? Eles ficam, mas o quê? Pois há meninos que já conseguem, outros não. Pronto. E tenho andado a trabalhar nisso. E no final, faço então também vi lá nessas coisitas que o Luís lá põe, a autoavaliação. Agora é assim, ainda não sei, ajudem-me aqui a fazer a minha parte, ainda não fiz. Como é que eu faço a minha avaliação daquilo que eu estou a fazer, para além daquilo que eu faço sempre, que é juntamos-nos todos e vemos o que é que está bem, porque eu ando aqui a aprender com eles e com a situação, para ver o que é melhorar, pronto. Eu deixo-os ir para a rua, eles vão para a rua, podem trabalhar onde quiser, também estamos a tentar melhorar isso na nossa escola, os espaços onde eles podem estar mais à vontade para trabalhar. Escolhi um dia, que é a terça-feira de manhã, que tenho apoio de uma colega de apoio para me ajudar um bocadinho nisso. Só que à tarde estou sozinha, pronto. E então eu precisava de que alguém me ajudasse aqui. Eu tentei resumir para também não perder aqui muito, me ajudasse aqui um bocadinho, ver o que é que eu posso melhorar, aquilo que eu poderei ainda não estar a fazer tão bem. Pronto. Eu gostava de partilhar isto já há algum tempo, mas estava à espera de ver como é que corria a situação com os meninos. Olha, obrigada a todos. Pela ordem, seria a Ana. Depois a Zizi, depois o Luiz. Eu só gostaria de dar uma sugestão, se tudo bem nós respondermos primeiro a Sara e depois nós continuamos a construção, só para podermos responder assim, né? Trazer reflexão para ela. Tudo bem? Eu não sei se o Luiz está com a mãozinha levantada para responder a Sara, Luiz. É para responder. Em 30 segundos vou tentar dizer assim. Em que escola, em que zona do país estás, Sara? Marinha Grande, Leiria. Ok, não é assim Escola tão da perto. Comeira. Eu, Esta escola já está integrada desde o início do ano, nós fizemos formação com o professor José, já temos trabalhado nisso, assembleias, escolas, já temos trabalhado. Agora eu comecei a trabalhar com a minha turma isto, agora no fim do ano. É a escola do meu colega Fernando Emílio? Não, é outra, do professor. Ok. Sim. Ok. Quantos alunos tens? Nós temos tutorias de 1 para 10. 24. Pois, nós temos, é muito. Nós temos tutorias de 1 para 10 e o que fazemos para que o professor, para já o que avaliamos é o que é que o aluno se propôs fazer no seu plano, o que é que fez realmente, ok? E se fez tudo ou por outra, se não fez tudo, o que é que falhou no plano? Isso é avaliar e traçar novas metas para a frente. Só que 1 para 10, ou o professor tem uma grande capacidade de conhecer todos os alunos de imediato, lá mais para a frente tem, mas de início não tem. Como eu disse há bocado, o que nós fazemos é uma avaliação num portfólio individual que vamos evoluir para a questão do computador. Como há bocado falávamos aqui do Zé, nós estamos a preparar um programa de computador para que toda a gente avalie toda a gente. Ok? Mas enquanto isso não é possível, uma tutoria de 1 para 10, o que nós fazemos é o tutor, o professor, avalia o plano de trabalho do aluno, indicando lá o que é que ele tem que fazer para melhorar. Ok? E anexa essas fichas num portfólio. Portanto, tem sempre a oportunidade de ir atrás, ver o que é que escreveu para acompanhar o progresso do aluno. Está bem? Eu não vou dizer muito mais porque está aqui muita gente para falar, mas depois podemos falar particularmente. Obrigado. Está bem, obrigada. Eu gostaria também, para responder a Sara também, responder assim, trazendo questões, né, Sara? Uma sugestão que eu daria com relação à autoavaliação, que foi uma das questões que você trouxe, né? Como é que eu sei se eu estou fazendo a construção que é certa, certo ou errado? Que é sempre a nossa polarização, né? Estamos fazendo certo, estamos fazendo errado? Uma sugestão que eu dou é você utilizar a questão dos valores.
tem a matriz axiológica, então você tem essa construção, por exemplo, se os valores são cooperação, respeito, como você está construindo essa cooperação e esse respeito com os seus aprendizes? Porque tem a avaliação deles, como o Luiz colocou muito bem também, nesse sentido de uma avaliação com a pesquisa, com a aprendizagem e também nessa construção do paradigma da comunicação de relações humanas, né, socioemocionais, mas tem também a sua avaliação se você está conseguindo desenvolver e avançar no seu respeito consigo mesmo e com o próximo, na sua cooperação consigo mesmo e com seus próximos, porque o nosso desenvolvimento de tutor conseguirmos cada vez mais fazer um acompanhamento da aprendizagem que vem do aprendiz e que nós trocamos os nossos conhecimentos. Então, esse isomorfismo, né? Então, dentro dessa construção, uma sugestão seria essa. E também com relação à utilização de materiais, o roteiro de aprendizagem, o portfólio, como o Luiz colocou muito bem, e trazer essa referência te ajuda a perceber como eles estão se desenvolvendo. Então, tentar fazer esses estágios, porque quando nós tentamos fazer uma avaliação muito ampla, né, vamos avaliar tudo, nós perdemos justamente a essência dessa avaliação, porque essa avaliação está ligada ao momento, à realidade que está sendo constituída naquele momento. Normalmente, a avaliação tradicional, ela está ligada ao passado, né, você pega uma avaliação que foi feita há não sei quanto tempo, uma prova, e essa prova fica só naquela base de aprendizagem, mas a aprendizagem, na comunidade, né, de aprendizagem, ela é dinâmica, ela é sistêmica e ela está ligada ao momento. Então, ela tem essa questão inédita, né? Então, a sugestão que eu daria seria essa, tá? Para também ajudar e te apoiar, tá, Sara? Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação para a Sara? Senão, nós poderíamos passar para Ana Cris. Olha, a Paula talvez esteja nesse caso, porque ela levantou a mão agora. É isso, Paula? Você quer falar sobre o que a Sara falou? Ou você Sim. está... Olá, boa tarde. Sara, telefona-me, que eu tenho aqui também Tá bem. sugestões para ti Está bem. nesta área do contexto, porque como te sentes mais sozinha e vocês são seis tutores, Sim. é importante reunirem, como eu sei que se reúnem, que eu já estive presente também convosco. Mas tenho aqui sugestões interessantes porque temos que ir à Casa da Árvore, aqui perto, Sim. que já funciona muito bem com esta avaliação de portfólio. Eles fazem os próprios manuais, aluno a aluno. Também é muito interessante, porque à medida que eles vão aprendendo, portanto, eles têm os conteúdos totais dos 4 anos e depois eles vão construindo o seu próprio manual. E o seu próprio manual é menino a menino, portanto, é criança a criança que vai construindo o seu portfólio. E isso faz com que haja uma continuidade do professor, ou seja, a avaliação que o professor possa querer fazer, que não há necessidade de fazer avaliação, mas o acompanhamento desta aprendizagem é construída pela própria criança e é isso que torna, tanto à medida dos anos, até aos 4 anos, que eles têm 4 anos de aprendizagem, eles entretanto já estão a fazer os próprios manuais, portanto é também uma forma de avaliar e de ficar com esta noção de eles estão a construir o próprio livro deles, das aprendizagens que vão fazendo, vão colando dentro de um dossiê. E todas as pesquisas que eles vão fazendo, todo o acompanhamento é feito através da individualidade da própria criança. E isso é muito importante de ir ver. Sara, depois na próxima semana... Nós comunicamos, está bem, Paulo, obrigada. Sim, obrigada. Eu estou aqui muito perto de ti e eu sei. Estamos a 10 quilómetros, eu posso te mostrar. É muito tá bem, olha, maravilha. Então, estou ligado na Ana Crista, para não perder o momento. Alô, boa tarde. Então, eu gostaria aqui de colocar uma questão para pedir a vossa ajuda e que é basicamente natureza mais administrativa. Tem a ver com a história ou desenrolar o ponto que chegou a situação da Escola da Fonte Santa.
apesar da coisa continuar muito política, ela mudou ligeiramente, abriram-se aqui algumas janelas de oportunidade que decorrem de todo aquele mediatismo que a envolve, mas ainda muito na esfera política. Pronto. Agora, o que é facto é que o que é que mudou? Sem passar por muitos detalhes, porque isto é histórias, histórias, histórias todos os dias, a todos os momentos, mas é todas parecidas, todas mais do mesmo. Na última reunião de Câmara, que foi agora esta semana, a coisa mudou e agora a escola já não existe porque não tem um projeto pedagógico que é existente, de inovação pedagógica que é existente. Isto é um facto. Este é um daqueles poucos casos que também existe, na minha opinião, que não parecendo há muitos que parecem e não são, mas este é exatamente o contrário, ou seja, ele já é há 18 anos, mas não parece perante os olhos dos tecnocratas. Mas também, por outro lado, ainda dentro da tecnocracia política, o momento também é propício para nós, ou seja, para aqueles que querem realmente pensar a educação e não brincar às dinâmicas, entreter a vida com dinâmicas daquelas, pronto, políticas. E então, eu estive a estudar o caso esta noite, porque agora temos, por isso é que eu quero pedir a vossa ajuda, a colaboração, até ao final da próxima semana, para entregar no agrupamento que não vai fazer o projeto, construí-lo, mas vai assiná-lo, concordar com ele e que pretende abraçá-lo e fazer dele um modelo que cresça, que contamine e que se espalhe ao agrupamento inteiro. Que na última Câmara, na boca da vereadora, porque foi trazida à Escola da Ponte, ou seja, estamos todos de parabéns, a Escola da Ponte, a educação humanizada, já está na boca da Presidente da Câmara, já está na boca da vereadora, só que ela diz que qualquer semelhança entre a Escola da Ponte e a Escola da Fonte Santa é mera coincidência pela inexistência do documento técnico que a suporte. Pronto. Isso nós não vamos morrer na praia. Eu sei que temos uma semana, então isto foi ontem, à noite, e a Catarina não consegue estar aqui hoje, mas pela minha foi constituído um grupo de trabalho assim um bocado de forma repentina, a passar de facto à ação, e eu tenho aqui uma dúvida grande, e queria a vossa ajuda porque temos pouco tempo, e eu nunca fiz nenhum, mas vou fazê-lo. Vou fazer a minha parte, não é? Que é, isto é um PIP, ou seja, é um projeto piloto de inovação pedagógica, que é uma coisa diferente de um PIP-1, que é um plano de inovação pedagógica adaptado ao jardim de infância e ao primeiro ciclo. No meu entendimento, é o segundo, porque ele já existe, não vamos tratá-lo como se ele não existisse. Ele já lá está há 18 anos e tem provas dadas. E há depoimentos, há uma série de documentação viva, ou seja, vivificada no sentido em que ela é construída por testemunhos de pessoas já, que podem se juntar a este projeto ou a este plano, não é? Que quer que seja que a gente lhe vá chamar, para que ele exista à luz do dia. E para que a Câmara deixe de ter um ponto por onde pegar. Obrigada. José, levantou a mão. Não é, esse exemplo acho que esse exemplo da Fonte Santa, ele vai constar como estudo de caso do livro que eu estou a acabar de escrever. Porque ele vai ser um precedente para muitos outros, até para o Luís e para outros que estejam. Quando alguém, e sobretudo uma vereadora da educação, que tem responsabilidades naquilo que diz que a escola não existe porque não tem projeto, está errado. Está errado de dois modos. Primeiro, ela considera que a escola é o prédio com salas de aula e tal. Não, escolas são pessoas, as pessoas existem. Eu acho que a Catarina existe, que não é um fantasma. Os alunos existem, a comunidade existe. Ok? Isto seria pelo lado da fundamentação científica. Pelo lado legal, então, há uma situação de ilegalidade que não é da escola da Fonte Santa, é do agrupamento de escolas. Porque toda a escola tem que ter um projeto. E o agrupamento de escolas tem um projeto. Tem que ter. E o diretor também, não é, Luís? Tem que propor. Então, há aí uma situação que, se está gravado, o diretor do agrupamento vai passar um mau bocado.
mas vamos protegê-lo. Vamos protegê-lo. E o modo de proteger é esse caminho das pedras que eu disse há pouco. Eu estive fora, voltei há bocadinho, portanto não pude estar no início, não sei o que é que já conversaste, mas durante a viagem de carro eu estive em contacto com a Catarina. E ela me disse que iria fazer um projeto para apresentar no Conselho Pedagógico e tal. Eu disse-lhe só isto: olha, não se pode reinventar a roda. Porque é que tu não pegas no projeto da Escola da Ponte e mandas apenas mudando o nome da escola, para a Escola da Fonte Santa, e mandas, e acabou a conversa. Dá para entender? Acabou a conversa, pelo lado legal e pelo lado científico. Para que é que nós complicamos fazer mais um projeto? Não, isso é admitir que não tinha projeto, e ela tem. O projeto é aquilo que se faz, não é aquilo que está escrito. Porque aquilo que acontece em Portugal é que os agrupamentos e as escolas têm um projeto escrito, mas fazem na prática o contrário. Como se ele não existisse. E mais, a maioria dos professores nem leu o projeto educativo. Nem sabe o que diz lá. É uma situação tremenda. Então, Ana, eu falei com a Catarina e disse-lhe que quando chegasse a casa, que estou agora, lhe mandaria o projeto da ponte. É só isso que ela tem que fazer. Tirar o nome que está lá, Escola da Ponte, e pôr Escola da Fonte Santa. Ponto final é igual. Transitoriamente. Porque os valores, os princípios e o modelo educacional são os mesmos. Até pode a Catarina e a Fonte Santa nem fazer tudo o que está lá no projeto da ponte. Mas vamos pensar, não vamos reinventar a roda. Ela está inventada há 50 anos. Porque a Escola da Ponte não começou há 48, começou há 52. Mas isso seria uma história que eu teria de vos contar. Ok? Resumindo, é muito simples. Nem precisa de passar pelo Conselho Pedagógico, mas convém que passe. Convém que passe. Projeto de Escola da Ponte eu vou mandar. E é o primeiro de todos aqueles que vós podereis fazer futuramente. Quando alguém vier consumir-vos a cabeça, vós respondeis o seguinte: o nosso projeto é idêntico ao da Escola da Ponte, portanto, está aqui o nosso projeto. É aquilo que a Ponte, legalmente e fundamentado cientificamente, faz há 48 anos. E, portanto, é uma escola portuguesa, está dentro da lei e está fundamentada. Ok. Essa escola que aí está, esse agrupamento, não está dentro da lei, não está fundamentado e por aí vai. Portanto, mas não vamos mexer nisso. Deixa lá o diretor em paz, coitado, que ele tem mais que fazer. Sim, Então, além disso, temos a concordância dele, mas eu não sabia desta sua conversa, mas por acaso tivemos uma reunião de trabalho ontem, porque estas coisas são todas assim, não é? Acontece tudo uma coisa em cima da outra, e eu sugeri exatamente isso. Já entreguei à Catarina, não sabia dessa nossa conversa, mas sugeri à Catarina o projeto da Escola da Ponte, já lhe o enviei, porque ele é público, não é? Porque eu também o tenho. não, mas não, desculpa, Não é o Ana, mesmo? não utilizeis o que está no site. Ah, não? Então eu vou-lhe pedir esse favor, se nos consegue enviar, porque, pronto, nós, dentro da organização dos grupos de responsabilidade, eu fiquei de ajudar, porque ela está a fazer outras coisas, está a recolher coisas da parte dos encarregados de educação, que têm que se inscrever num lado para depois poderem transitar, aquelas coisas muito administrativas. E chegámos a essa conclusão, ou seja, mesmo sem ter sabido dessa sua conversa com a Catarina, foi uma coisa semelhante que nós combinámos e que eu lhe propus. Eu só não sei que o nome, o título, o enquadramento legal, eu acho que ele é um PIP 1. Só para dar o nome certo, ou seja, isto é uma coisa que entra é um projeto que entra em prateleira no PIP 1 ou no PPIP. Esquece os PIPs, porque os PIPs estão dentro da regulamentação da lei no domínio burocrático, técnico, administrativo. E aquilo que estamos a fazer e que a Ponte faz não está abrangido por essas tretas. Ela tem autonomia. É outra questão que não vamos agora falar. Tem autonomia pedagógica. Não vai aceitar o 181/19, nem porcaria nenhuma. Pois, é esse mesmo. Para essa gentinha, que em 48 anos, finalmente, as pessoas vão ter condições de fazer aquilo que é preciso há 100 anos. A escola nova. É isso que a Ponte faz. Centro no aluno. Pronto. Então, Ana, eu vou mandar. Está bem, obrigada. No dia 10 de junho, com as pessoas que vão participar nesse primeiro encontro, eu vou também entregar um conjunto de documentos que existem,
que a Ponte utiliza, e a Ponte é portuguesa e está dentro da lei e fundamentada. E acabou. Se alguém quiser questionar, que diga porquê em nome da lei. Agora, o que é preciso, o que está na lei, é que a escola só existe se tiver um projeto educativo. Não, Não, o agrupamento tem um. Não. Mas o que eles dizem na Câmara é que por causa dos 4 anos, aquela história, isto é política, quer dizer, não é vida, é uma coisa, pronto. E então, eles estão a entrar por aí, e como nós temos que fazer, porque dizem que não há em cima, isto está gravado, se vocês quiserem ver, é a última Assembleia Municipal, entre o minuto 50 e o minuto 1h50. É tudo sobre esta escola, foi a última reunião da Assembleia. E depois também, mas há coisas positivas aqui, há uma evolução positiva, a gente quer os carimbos e pronto, mais nada, para ser prática. Tipo, deixem-nos respirar, pronto, porque já se respira ali há 18 anos, e é para continuar, é só para que não tenham pronto pegar. E pronto, eu também sugeri a Escola da Ponte, não é preciso inventar a roda quando ela está inventada, só tenho aqui dificuldade em como é que é sustento administrativo legalmente. Desculpa, administrativamente entra em vários artigos da Lei de Bases, que eu posso depois enviar-vos, e entra num projeto que existe no Ministério da Educação, está no site, que se chama Comunidades de Aprendizagem. Ok. Mas não é essa porcaria de comunidades de aprendizagem que o seu pai ia fazer. Eu conheço muito com flecha e sei muito bem o que é que o Lauro dizia, e estive na Catalunha quando isso começou. Portanto, mas isso é outra praia. Para é pegar o projeto adaptado e depois o que é que vai dar, tá bom? Tá bom, ok, ficamos então a aguardar, Zé, obrigada. Nada. A Paula deixou de levantar a mão não está mais levantada. Sim, era para perceber esse projeto da ponte, se era o de 2003. Não, é o 2004. 2004. Obrigada. Eu não vou falar da ponte, porque isso vai ser objeto do 5º livro. Eu escrevi 3, este ano estou a escrever o 4º. O 5º livro tem por título "Por que não há mais escolas como a Escola da Ponte?". É uma pergunta na capa. Então, depois eu vou mostrar-vos algumas novidades. Mas para já que possais fazer aquilo que eu fiz há 48 anos. Por isso, simplesmente acabou. Eu não obedeço a leis ilegais. Eu não obedeço a regulamentações ilegais da lei, que é disso que se trata. A regulamentação contraria a lei e condiciona a aprendizagem. E, portanto, eu não posso pactuar com isso. Não posso. Eu tomei a atitude que deveria tomar, que foi a decisão ética de mudar e dizer ao Ministério: guardai os vossos regulamentos, porque eu não estou a trabalhar centrado no professor. Eu estou a trabalhar centrado no aluno. Ponto. Para isso tem que haver legislação, regulamentação, que não há. Há 48 anos que a ponte começou, ainda não fizeram. Agora, fizeram 2 coisas apenas. A ponte foi muito estudada, há muitos doutoramentos e por aí vai. E o Ministério utilizou 2 dispositivos, apenas 2, para pôr em lei, que foi a tutoria. A tutoria está em lei. Eles aprenderam na ponte, mas só que o que está em lei é o peer tutoring norte-americano. Está errado. É no domínio do técnico instrumental. E eu não estou a trabalhar aí, centrado no professor. Depois foi a Assembleia. Criaram a Assembleia de Turma. Não é Assembleia de Turma. Turma não existe. No modelo paradigmático da aprendizagem não existe turma. Por que é que eles põem a Assembleia de Turma? É a Assembleia de Escola. Então, eles aproveitaram apenas essas 2 coisinhas e toleraram que nós continuássemos 48 anos. Só que a ponte de hoje não é a ponte de 2004, mas isso eu não vou falar. Vamos ver o que é que vai dar. Mas talvez um dia a gente fale aqui. Aliás, eu vou escrever um livrinho para vocês perceber porque é que não há mais escolas como a Escola da Ponte. Ides ver. Vós ides ver. 54. E ver que aquilo que se fez há 48 anos ainda continua a ser contestado pelo Ministério. É terrível. Agora, vou lançar uma recomendação. Quando eu vi a intervenção de um partido político da oposição ao PS defendendo a Fonte Santa, isso é a pior coisa que pode existir. Porque passa para a politiquice dos partidos. Então o PS reagiu negativamente. Lógico. Ele tem maioria na Câmara.
Vamos lá ver, não é? Vamos lá ver. Não se vai partidarizar assuntos destes. Isto não tem a ver com partidarite, tem a ver com democracia, tem a ver com o sistema político partidário, com certeza, mas não é por aí. Cuidado, cuidado. Porque quando a gente quer defender um projeto e é da oposição, eles reagem mal, muito mal. Eu sei, como eu sei. Mas ides ler depois no livrinho que eu vou publicar. Ides ver que há políticos manhosos e que fazem tudo o que querem porque, infelizmente, a democracia ainda não existe. Existe um bocadinho a democracia em Portugal, um bocadinho. E muito menos nas escolas, não é? Como eu costumo dizer. O diretor de agrupamento recebe uma ordem, não concorda, mas tem de cumprir. Onde é que está? Onde é que está a democracia? Onde é que está a dignidade do diretor de escola? Onde é que está a autonomia? Vamos falar sério? É isto que o Ministério tem que ouvir. Tem de ouvir. Mas lá iremos. Agora é aplicar de imediato a medida número 1 do caminho das pedras. É este o projeto. Querem o projeto? É este. É como o da ponte. Pronto, e agora? Vão proibir? Vão fechar a escola? Não podem. Não têm de fechar a ponte. Eu me rio porque eu vou-me divertir imenso. A partir do dia 10 de junho vou-me divertir imenso. É, bom mesmo. Bom mesmo. E a partir do fim do ano, então, aí... tem muitos sapos engolidos. Eles vão sair todos. Todos. Mas não vou ser eu que vou fazê-los sair. Sois vós. Então, vos agradeço este bocadinho. A Zizi quer intervir, já lá vão mais 13 minutos. Eu falo muito, portanto... Fica em paz. Agradecida a todos, amigos né? Muita alegria. Vamos construindo, né? Então, tragam as perguntas, por favor, e as questões da avaliação, para trazermos aí e aprofundarmos ainda mais a avaliação e como fazê-la, né? Que é importante, além de todas as outras construções. Então, um grande abraço a todos, a todas, até o nosso próximo encontro. Até lá. Boa semana. Boa semana. Beijos, abraços.